Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí tem interesse em mais jogadores, né, cara? Mais especulações. Vamos falar de um interesse do Vasco, de um grande jogador aí que disputou o último Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de um jogador que passou pelo Fluminense e que está jogando fora do Brasil, que interessa também ao Vasco. Torcida vascaína apreensiva, o Paulo Brax precisa começar a trabalhar logo, hein? Vamos falar muita coisa no nosso vídeo, fica até o final, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí. Vamos em busca agora de 200 mil inscritos, cara. Vamos, quem sabe, chegar nessa marca muito importante aqui pro nosso canal. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo todo dia aí. Ativa o sininho para você receber todos os vídeos postados e todas as notícias do nosso Vascão. Pessoal, o torcedor vascaíno segue muito apreensivo aí quanto ao futuro do Vasco, né? Atualmente o Vasco não anunciou nenhum reforço sequer, apenas tem apalavrado aí com o volante Júnior Urso, né? Até agora esse nome seria o único aí que estaria a um passo realmente de fechar com o Vasco, né? E infelizmente a diretoria do Vasco é muito lenta, a gente está esperando aqui todos os dias alguma posição da diretoria do Vasco, a gente não vê nada acontecer dentro do clube. Hoje está tendo obras lá, né, no CT Moacir Barbosa, começou, enfim, as obras que o Paulo Brax tanto falava, né? Hoje que o Vasco mostrou para nós torcedores as obras que estão acontecendo, né? Infelizmente a diretoria do Vasco está muito lento o futebol do Vasco, e a gente espera é que a 777 Partners comece a trabalhar logo, né? Tá recebendo uma tonelada de críticas aí dos torcedores vascaínos e também de torcedores ilustres do Vasco, aí jogadores, né, como o próprio Edmundo, que criticou muito aí a empresa norte-americana, a demora do Vasco em contratar jogadores e principalmente também contratar um treinador. A gente sequer sabe quem será o comandante do Vasco em 2023. Tá complicado, um mês jogado no lixo, né, cara? O mês de novembro não se viu para absolutamente nada dentro do Vasco e o torcedor segue apreensivo, somente especulações. Eu tô de saco cheio, você tá de saco cheio, todo mundo tá de saco cheio de tanta especulação. Infelizmente a gente tem que trazer esse tipo de notícia no canal, porque eu preciso manter o canal vivo, né? Preciso trazer aqui as novidades e informações do Vasco. Não é o tipo de notícia que eu gosto, óbvio, eu quero trazer coisa concreta, quero ver o Vasco contratar jogadores, mas infelizmente esse amadorismo continua gigantesco dentro do Vasco e nada parece que tem solução, nem quando o Vasco tem dinheiro os caras conseguem contratar, né? Deixa nos comentários o que você acha dessa lentidão, esse processo ridículo que está sendo o futebol do Vasco. Cedo a gente falou aqui de um assunto que o Vasco ainda depende de uma liberação da 777 Partners para pegar 190 milhões aí para investir no futebol e ainda está travado esse dinheiro, cara. E o Vasco nem sabe quando que isso vai destravar, quando que vai poder usufruir desse dinheiro e começar a contratar jogadores. Enquanto isso, o mercado segue todo inflamado aqui no Brasil e os jogadores que o Vasco quer certamente vão fechar com outros clubes. Pedro Raul pode estar palavrado com o Vasco, pode ter dado ok para o Vasco, mas não ficarei surpreso se ele desistir de fechar com o Vasco devido a essa demora gigantesca que é o nosso clube e ele ficar irritado e fechar com outro time, né? Eu, se eu fosse ele, já teria fechado com outro time, porque jogador nenhum tem que ficar esperando o clube para contratar ele, né? O povo fala que precisa ainda de uma liberação do Caxias Rei Sol, a gente nem sabe o que realmente está acontecendo e o Vasco, na minha opinião, é o mal culpado nisso tudo, porque ficou o mês todo indo atrás de um treinador de merda, que foi o Vojvoda, sequer quis ouvir a proposta do Vasco e perdeu tempo para tentar buscar reforço, buscar um outro treinador, e hoje tá aí chupando o dedo, né? Sem nada no bolso, sem absolutamente nenhuma contratação. Bom, pessoal, e hoje mais cedo a gente trouxe aqui informações, né, a respeito do Newcastle interessado aí no Andrei Santos, né? Muito possivelmente o clube inglês deverá fazer uma proposta aí para contratar o jogador em breve, né? Mas hoje também surgiu informações aí de que outro clube inglês demonstra um interesse no jogador e estaria disposto a pagar 15 milhões de euros para contratar o atleta, né? O Chelsea seria o outro clube interessado na contratação da jovem joia vascaína, além também do jogador ter sido especulado em outros clubes, né, como Paris Saint-Germain, Barcelona e também até no próprio Genoa, clube da 777 Partners. Mais cedo a gente também falou desse assunto. Mas hoje o clube que estaria mais próximo de tentar realmente a contratação do jogador é o Newcastle e eles estariam dispostos a pagar a multa rescisória de 40 milhões de euros do jogador, né?
De acordo com as informações vindo lá da Inglaterra, o clube inglês não desiste da contratação do jogador, porque entende que ele é um jogador muito qualificado e pode ser, quem sabe, o sucessor do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, que é um jogador muito qualificado, que está aí na seleção brasileira, e já desperta um fortíssimo interesse do Real Madrid, né? Pode ser que o Newcastle perca o jogador para o clube espanhol e tenta trazer um substituto, né? E nada melhor do que buscar um jogador brasileiro. E aqui no Brasil, o volante mais promissor que existe é o Andrei Santos, e com certeza eles sabem disso e estão tentando de tudo para contratar o atleta. Vale ressaltar que o Newcastle tem muito dinheiro e pode tranquilamente pagar essa multa rescisória do jogador, né? As informações que chegam é que em janeiro o clube deverá fazer a proposta oficial e tentar contratar o jogador e, quem sabe, fazer o pagamento à vista ainda, cara, o que pode facilitar mais ainda a transferência dele para o Newcastle. É uma situação que a gente já vem falando aqui já há algum tempo, né, cara? Uma especulação muito forte em torno aí do Andrei Santos, jogador muito visado, foi o melhor jogador do Vasco na última temporada e com certeza chama muita atenção do mercado, né? Como a gente falou, clubes grandes já demonstraram interesse no atleta. Vale ressaltar que o Barcelona demonstrou interesse, mas teria feito uma proposta bem abaixo do que o Vasco pede hoje, né? Assim como foi a do Chelsea, né? 15 milhões de euros não é um valor para o Vasco vender o Andrei Santos, na minha opinião. Se algum clube quer comprar o jogador, tem que pagar a multa rescisória, não tem que vender o jogador por um valor bem abaixo da multa rescisória. Se for, por exemplo, 35 milhões de euros, pode ser um valor aceitável, né? Porque 35 milhões acho que seria o mínimo que o Vasco teria que aceitar aí para vender o atleta. Deixe aí nos comentários o que você acha do interesse do Chelsea, se você venderia ele para o clube inglês ou se você venderia para outro clube inglês, que é o Newcastle hoje na parada, né? Porque certamente é muito forte a especulação da saída dele do Vasco e pode sim acontecer já em janeiro a saída da grande joia do Vasco. Bom, pessoal, como a gente falou um pouco antes aqui nesse mesmo vídeo, né, o Júnior Urso até agora é o único nome que está aí meio que apalavrado com o Vasco, já está praticamente fechado, falta o anúncio oficial do clube. Quem também aguarda aí o anúncio oficial é também o Abel Braga, né, cara? O Abel Braga segue aguardando o Paulo Braga se retornar da Europa para fechar aí seu novo diretor técnico do Vasco. Dias atrás a gente trouxe a informação que ele teria indicado já um treinador à diretoria do Vasco, e esse treinador, de acordo com algumas informações, seria o Miguel Ángel Ramírez, ex-treinador do Internacional, que esteve aí na última temporada no Charlotte FC dos Estados Unidos. Nome que ainda não é unânime dentro do Vasco e também entre os torcedores. Aqui no nosso canal, vocês que já me seguem, conhecem os nossos vídeos, sabem que eu sou a favor da contratação do técnico Cuca, porque, na minha opinião, seria ele o grande nome para assumir o Vasco, para o Vasco voltar a ser campeão. Não para o Vasco fazer campanha mediana na Série A do Campeonato Brasileiro, com um treinador com boas ideias, com um time jovem. Eu quero o Vasco ganhar título. E, com certeza, título técnico Cuca sabe ganhar, né, cara? Quantos brasileiros já ele já não tem aí na sua galeria? O cara foi campeão aí mais recentemente com o Atlético Mineiro. Desde 1971 que o Galo não ganhava um título e o Cuca foi o técnico responsável aí por essa grande conquista lá no Clube Mineiro. Vamos ver agora se o Vasco vai, quem sabe, manter o interesse aí no Miguel Ángel Ramírez, ou quem sabe lá surge uma luz no fim do túnel e enfim o Vasco vá atrás do Cuca. Até o momento não temos absolutamente nenhuma possibilidade do Cuca ser o técnico do Vasco, não vazou absolutamente nada se o Vasco foi atrás dele, se o Vasco tem um interesse. Infelizmente a diretoria do Vasco sempre anda pelos caminhos errados, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa demora toda gigantesca do Vasco. E hoje, mais uma vez, tivemos mais especulações, né? Um pouco antes de eu ir gravar esse vídeo, surgiu a informação aí do Lancinete. O Vasco estaria interessado aí na contratação do meio atacante Ademir do Atlético Mineiro, jogador que foi um dos destaques do Galo na última temporada, né? Ele foi um jogador muito importante na conquista do Galo, indo para a Libertadores mais um ano seguido, né? E com certeza é um jogador que chama muita atenção. Na minha opinião, chegaria tranquilamente para ser titular absoluto do Vasco, só que o Vasco pode encontrar uma grande dificuldade nessa contratação, devido ao técnico Eduardo Cudê, que recentemente fechou com o Atlético Mineiro, gostar bastante do atleta, e isso pode dificultar em muito a saída dele do Galo, né? Mas no futebol tudo é possível. Se o Vasco enfiar um caminhão de dinheiro, pode ser que ele aceite e seja nosso novo jogador. O outro atleta é um nome que não me agrada e eu acredito que a grande maioria dos vascaínos não vão gostar absolutamente nada desse nome, né? É o do zagueiro Digão, ex-zagueiro do Fluminense, que esteve jogando na última temporada no Buriram United, lá da Tailândia. O jogador está atualmente sem clube, conforme apurou a reportagem. Ele também estaria na mira do Vasco, que seria mais um nome aí que o Vasco mantém um interesse.
Na minha opinião, é um zagueiro que eu não contrataria nem pintado de ouro, velho. Um zagueiro muito fraco. Na época já era muito fraco no Fluminense. E agora, já veterano, ainda com uma passagem até certo ponto fraca lá na Tailândia, não faz sentido algum a contratação desse nível. O Vasco agora, mesmo tendo dinheiro com aporte da 777 Partners, com essa demora, ainda não contratou ninguém, mas não é para contratar Digão, cara. Não é para contratar um zagueiro desse nível. O Digão, na minha opinião, é zagueiro Niverazo, Paulão, esses caras, mano. Não tem base, o Vasco não faz sentido nenhum o Vasco contratar esse jogador, mas se infelizmente o Vasco manter esse interesse, se realmente for verdade esse interesse do Vasco, aí sim tem que mandar esse Paulo Brax pra casa do caralho, porque não faz sentido algum contratar um zagueiro desse nível, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar o Ademir. Esse sim seria um baita reforço, chegaria para ser titular do Vasco. O Digão, infelizmente, não seria jogador para vestir a nossa camisa, bem longe disso. Gostaria de ver o Digão vestir a camisa da mulambada, do Fluminense e do Botafogo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto. Saudações vascaína a todos. Forte abraço e é nóis.